imagina o seguinte. Que você queira colocar no seu texto contraste. E que você queira colocar no seu texto comparação. No Enem, gente, não tem muita proposta que dê para você fazer um parágrafo inteiro com prós e outro com o quê? Contra. Porque ele sempre vai abordar um problema que requer intervenção social. Então, se tivesse pontos positivos e pontos negativos, provavelmente você não conseguiria fazer intervenção. Vocês estão entendendo? Então, na hora deles escolher, tem uns temas que dificilmente caem no Enem. Eu posso até falar assim, mas vale a pena fazer. Vale a pena fazer porque dificilmente quer dizer, não é impossível. Dá um exemplo, legalização do aborto, legalização da maconha, isso aí é pouco provável de cair. Mas por que é pouco provável? Porque não dá para você fazer proposta de o quê? Intervenção. Na hora que você vai pensar, só dá para você defender ou se contrapor, ficar em cima do muro. Uma terceira opção que não seria legal, entendeu? Então, neste caso aí, é pouco provável. É mais fácil ele pedir assim, para você trabalhar a corrupção do que trabalhar essa questão da legalização da maconha. Beleza? Legalização da maconha e de outras drogas. Flávia, mas você acha que vale a pena eu fazer pelo menos uma assim? Claro, eu até faço uma redação modelo para vocês que se for de legalização da maconha, você usa para redução da maioridade penal, legalização da maconha e legalização do aborto, porque o modelo do texto é o mesmo. Concordo que você consegue usar, tudo que pedir para legalizar, você usa esse. Legalização de armas, tudo que pedir para legalizar, você pode usar esse modelo mudando basicamente só as palavras-chave, tá? Então eu faço um para vocês, para deixar que o Robson está anotando ali. Flávia prometeu o texto de legalização. Aí ele anota na minha ata, eu tenho uma ata lá, de verdade, porque senão eu prometo, depois eu esqueço. Né? Aí a gente tem uma ata lembrando. Bom, então provavelmente vocês não vão ter esses contrastes, mas supondo que você vai usar algum contraste no texto, o melhor é a gente fazer assim, pôs um ponto, no entanto, vírgula, isso pode aparecer, que é uma ressalva. Então, por exemplo, assim, eu posso falar que a paz é desejável no mundo contemporâneo, não é? No entanto, aí você pôs um ponto, aqui é entre períodos, no mesmo que parágrafo, beleza? Aí pus ponto e coloquei no entanto. A paz, então, é desejável, no entanto, o que, gente? Os conflitos acabam sobressaindo e aí não pode ser impedindo, não. O que, nem suprimindo, nem impedindo. O que impede, o que suprime, para a gente tirar esse gerúndio da nossa vida. Eu já estou querendo pôr impedindo, você ainda vem suprimindo, aí vai ficar, né? Aí vai ficar um gerúndio. O que impede, o que arrefece, o estado de equilíbrio entre as nações, beleza? Então, aqui, eu coloco uma frase e isso aqui eu estou usando no mesmo que, gente? Parágrafo. E isso daqui eu estou usando para fazer apenas uma ressalva. Então, o que eu estou chamando de contraste no Enem é ressalva. No concurso público, não. Eu consigo fazer um texto só por contraste, porque os temas lá, às vezes, são totalmente antitéticos. Tipo assim, vem lá assim, os benefícios e os malefícios da máquina para o desenvolvimento da humanidade. Então, não tem que pôr proposta de intervenção e o menino tem que falar que a máquina é boa por um lado e ruim o quê? Por outro, né? É tipo Rousseau, né? Elas são belas e são feias ao mesmo tempo. Não tem isso? Tem. Não, vocês não vão pôr isso não, porque isso é feio. Não. Não sei quem é Rousseau, não. Pelo amor de Deus. Pensador do iluminismo. Né? Decora uns pensadores. Não precisa decorar não, que eu vou fazer a ficha com vocês, tá? Que aí a gente já resolve esse problema para vocês. Então aqui, no mesmo parágrafo, eu faço isso e eu tenho como fazer no mesmo que período. Mas Paulo Freire, ele é bom para educação, para consumismo. Ele é bom para a paz, mas não é o melhor não, tá? Porque aqui, Paulo Freire, ele fala sobre educação. Então, vocês têm que pensar isso, porque o argumento de autoridade desconectada tira ponto. E vocês acham que quem está corrigindo não sabe? Sabe, uai. Ele é bom para a educação, beleza? No máximo para o quê? Consumismo. Depois você dá uma pesquisada no Paulo Freire lá, beleza? Então, aqui era mais fácil citar Betinho, que
Betinho, ele trabalhou a questão da cidadania, que é o respeito às o quê? Diferenças. Beleza? Ele trabalha basicamente isso. É mais fácil citar esse do que Paulo Freire. E frase de impacto tem que olhar se ela tem validade dentro do texto, tá? Senão vai ficar solta lá e vai perder ponto do mesmo jeito. Aqui, ó, no mesmo período você pode fazer a ressalva assim, ó, apesar de, aí coloca e termina. E fica uma frase boa, né? Porque o que está prevalecendo é esse daqui, ó. Então eu falo assim, ó, apesar de os conflitos armados terem grande espaço nas sociedades contemporâneas, a paz é objeto de discussão de inúmeros tratados internacionais. Estão entendendo como é que a gente faria? Então eu falo assim, ó, apesar de os conflitos armados terem grande espaço nas sociedades contemporâneas, eles não têm grande espaço? Não é, gente? A paz é objeto de inúmeros tratados, beleza? No intuito de garantir um equilíbrio entre os corpos sociais. Beleza? Então, isso daqui no mesmo período. Se eu tivesse que fazer entre parágrafos, eu tenho boas conexões. Só que no Enem é mais comum ou menos comum? Menos comum. Vou colocar um asterisco aqui, considerando o seguinte, pode até aparecer, não vou descartar, mas é menos usual. Então, entre parágrafos, você teria assim, ó, em contrapartida, beleza? Colocaria os pontos positivos. Poderia colocar assim, ó, em oposição a isso. Mencionou. O mais comum de vocês usarem, esse e esse, que vão dar a ideia de ressalva dentro do texto. E esse daqui é quando você vai fazer um texto abordando aspectos positivos e aspectos o quê? Negativos, que é pouco usual nas propostas que você encontra no Enem. Pouco usual, não é impossível, mas é menos comum. Beleza? Comparação no texto, nós vamos usar uma só. Então, nós vamos decorar uma frasezinha para comparação. E a gente já vai decorar assim, ó. Toda vez que eu quiser comparar, eu vou fazer assim, ó. Vamos supor que eu quisesse falar assim, ó. Se comparado a países como X e Y, vírgula, aí eu citei o Brasil, aí, ó, olha como é que minha frase já tá rica. E aí, na hora de você pesquisar, você já tem assim, ó, o Brasil apresenta índices elevados de não sei o que, não sei o que. Beleza? E aí não deixar de escrever isso aqui, ó, porque senão o texto vai ficar o quê? Vago. Ao menino fazendo. Se comparado a outros países, entendi. Isso chama não sei, vou usar uma referência vaga e imprecisa. Então, se comparado a outros países, a educação brasileira é muito ruim, entendi. Entendi também que você não sabia. Aqui, ó, se comparado a países como a Coreia e a China, a gente perde na educação feio, mesmo sendo países o quê? Em vias de desenvolvimento como a gente. Então eu falo assim, ó, se comparado a países como a Coreia e a China, esse dado vocês podem anotar que eu estou segura dele, a nossa educação é consideravelmente pior. Aí a gente pode montar frases, gente. Eu quero falar educação. Todo mundo consegue perceber? Então aqui, ó, eu posso colocar uma tagzinha que aqui eu posso falar a educação brasileira, que eu não preciso colocar o Brasil, né? Eu posso colocar a educação brasileira para eu conseguir colocar assim, ó, a violência no Brasil, não é, gente? A violência nas capitais brasileiras. Eu posso colocar algumas coisinhas aqui para eu pensar melhor. Não posso, gente? O sistema previdenciário brasileiro. Não posso falar de sistema previdenciário? A legislação trabalhista. Não posso, gente? Olha o tanto de coisa que você pode fazer nessa frase.
Então, no caso da educação, você pode colocar assim, se comparado a países como a Coreia do Sul e a China, o Brasil apresenta níveis educacionais muito que, gente? Baixos. Principalmente no primeiro ciclo de alfabetização. Ou seja, quer dizer que as crianças saem, vamos dizer assim, no ensino fundamental, sem o quê? Ler. Beleza? O desempenho mais pífio do Brasil é em português ou em matemática, gente? Matemática, tá? Primeiro ciclo é o ensino fundamental, né? Primeiro ciclo. Mas pode colocar ensino fundamental também, né? Não tem problema não. Vocês entenderam como é que é a estrutura dessa frase? Entenderam? Quantas comparações você vai usar no texto? No máximo uma. Então, para que eu tenho que tirar 10 comparações? Não preciso. Os outros você ainda pode usar mais de uma coisa. Às vezes aqui você usou esse na introdução e aí você vai precisar de usar esse no desenvolvimento para ficar combinando, né? Você fez contraste na introdução, continua o quê? Com contraste, tá? Aí vou te dar uma quinta coisinha, que é para você colocar exemplificação no texto. Então, eu tô pensando quais são os meus, o quê? Exemplos, tá? Melhor jeito de fazer um exemplo é fazer uma frasezinha assim, ó. X, peguei o X, exemplifica... Não vai ter vírgula, não vai ter nada. Só que aqui veio a frase de referência. Ou seja, sempre antes vai vir uma frase com conteúdo a ser o quê? Exemplificado. Não é aqui? Eu tenho uma frase e o conteúdo a ser exemplificado vem na sequência, beleza? Ah, Flávia, eu não gosto de assim, ó, começar com logo de cara o exemplo. Então, eu falo assim, ó, como exemplo, pode-se citar. Se você for colocar dois, você vai usar um tanto quanto, só que aí não tem jeito de ser pode, é podem-se, porque vai ser uma voz passiva. Então, aqui, ó, tudo eu tô cuidando para vocês, porque muita gente concordância também vai prejudicar seu texto. Então, aqui, ó, como exemplo, podem-se citar. Aí eu falo assim, ó, tanto os conflitos de natureza religiosa, quanto os conflitos territoriais, por exemplo. Tanto os conflitos de natureza religiosa, quanto os de natureza, o quê? Territoriais. Aqui não cabe quer. Todo mundo consegue perceber que não cabe, por isso que eu tô falando. Cada frase você vai ter que conseguir perceber onde é que o mecanismo se encaixa melhor. E normalmente quando você usa tanto quanto, você não vai conseguir colocar vírgula. Porque esse termo que você está fazendo aqui é um sujeito, ó. Tanto isso quanto aquilo podem ser o quê? Citados. Então não vai ter vírgula e você vai precisar ajustar a concordância. É um sujeito passiva, né? Se você quisesse, por exemplo, aqui, ó, você pode fazer uma frase simplesinha, ó. Tanto isso quanto aquilo, quanto mais exemplo, melhor, né? Exemplificam a postura do Estado no sentido de coibir a violência. E aí vai ter vírgula aqui ou não vai ter vírgula? Não, porque esse termo continuou sendo o quê? O sujeito, só está escrito de uma maneira diferente. Tá. Quando você já usou vírgula aqui, você pode usar um mecanismo melhor. Vamos supor que eu colocar assim, como exemplo, podem se citar tanto a Coreia no âmbito da educação, quanto a China no âmbito da economia. Melhor você fazer isso aqui. É melhor você usar parênteses, porque você já usou o quê?
vírgula nessa frase. Senão você vai colocar um monte de vírgula, a frase vai ficar provavelmente muito desconexa. Então, imagina que você quisesse colocar assim, ó, como exemplo, podem se citar tanto a Coreia, no âmbito da educação fundamental, quanto a China em relação ao ensino superior. Beleza? Aí eu poderia colocar essas informações entre o quê? Parênteses, fica melhor. Mas tem que ter um cuidado para ver se a frase não vai ficar muito grande. Porque senão você pode colocar assim, um exemplo é a Coreia, que, parará, parará, parará. Outro exemplo, que aí entra naquele primeiro mecanismo que é o sequenciador. Você colocar dois do mesmo, por isso que ele existe. Você vai pôr dois do mesmo, é grande, é melhor você usar o quê? Um sequenciador, ou usar um exemplo só. Beleza? Aí, ó, por exemplo, assim, é muito grande. Como exemplo, pode citar a Coreia, que apresenta um ensino básico estruturado e com médias altíssimas em português e o quê? Matemática. Português não, né? Em língua materna, porque senão você vai achar que lá o povo fala o quê? Português. Em língua materna e o quê? Matemática, tá? Cuidado com esses trem, porque às vezes a gente coloca assim, português, para nós é tão óbvio, mas é língua materna ou vernáculo, que é a mesma coisa de língua o quê? Materna. Isso, domínio do vernáculo, né? Então, conseguiram perceber essa exemplificação?